Passo a palavra agora para a irmã Lúcia, para fazer a oração para a ministração da palavra. Luciana. Luciana, eu li errado. Parecido, bem parecido. Cortei, na pressa de ler, eu cortei. Li Lucy, eu cortei o ato, não li o resto. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Paz, irmã. Prazer estar com vocês. A minha oração hoje vai ser em forma de louvor, um louvor que eu gosto muito, eu acho que fala muito. É um pedaço desse louvor. Nós vamos orar. Você que conhece esse louvor, feche seus olhos e louve a Deus comigo para que o Senhor use a pessoa, o nosso presbítero Vanildo, que vai ler a palavra. Vamos louvar o Senhor comigo. Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Fala, Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, eis-me aqui. Prostrado estou em teu altar, humildemente a te adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor. Amém. Pai querido, usa o teu filho de acordo com a tua vontade, que o que ele venha falar, Pai, não seja dele, mas seja de ti, que nossos corações estejam abertos, nossa mente esteja aberta para ouvir, e o nosso coração esteja propenso, Pai, a obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Vanilton, a palavra é toda sua. Amém. É sempre, né, motivo de muita alegria, né, embora calmo, eu estou sempre calmo, né, como todos percebem, sempre calmo para trazer uma palavra, mas vamos lá, vamos cumprir a vontade de Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 13. Essa aqui é uma passagem muito famosa, né, que muitos de vocês já viram, né, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para algo que acontece, né, nessa passagem. E para que a gente possa começar a entender, quem não já chegou assim num culto ou em algum lugar que uma pessoa estivesse falando e a gente fala assim, poxa, um dia eu vou querer ser igual esse pastor aí, barbudinho, né? Esse pastor de óculos, eu vou querer pregar igual a ele, um dia eu um dia eu vou querer ser assim. E aqui a Bíblia fala, né? E quando ela fala pra gente, ela traz muito ensinamento para nossa vida, né? E diz assim nesse versículo: Samuel pegou um chifre de óleo, né? Em outras versões diz um chifre de azeite, né? E o que é um chifre de azeite, né? Só para a gente entender melhor. Naquela época em Israel, quando alguém ia ser separado para algo especial, né? Ou ungido, na linguagem mais evangélica, pegava-se um chifre de carneiro, né, colocava-se assim o azeite de oliva dentro dele ali e misturava com alguma coisa assim, com cheiro, com um perfume, né, no caso uma mirra, e misturava aquilo e colocava dentro do chifre. E um profeta, ou seja, alguém que representasse a Deus, teria que ir até o local e ungir, ou seja, jogar o azeite na cabeça, né, na cabeça daquela pessoa, né, para dizer assim, ó, você está sendo separado para uma missão especial, né? E é por isso que por mais que muitas pessoas possam fazer coisas boas no mundo, ninguém terá uma missão divina na terra se não for ungido para isso, né? Então Samuel ele pega o chifre de azeite, unge Davi no meio dos seus irmãos. E a Bíblia ela é muito detalhista, né? Quando a Bíblia menciona algo tão detalhado como ungiu Davi, mas não foi aqui nem ali, não foi no fundão, foi ali no meio dos seus irmãos.
Ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Nós precisamos entender agora quem eram os irmãos de Davi, né? Porque se isso não fosse importante, a Bíblia não iria citar ele naquele momento, né? E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi, né? Seria muito importante a gente prestar atenção nessa parte aqui, né? A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. A partir daquele dia, né? E ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão, e o Espírito de Deus ainda não estava com ele. Existem muitas coisas boas, né, que nós podemos fazer, mas mudar a vida das pessoas, transformar uma sociedade, você só vai fazer quando o Espírito do Senhor se apossar de você, né? E o Espírito do Senhor se apossa de Davi. E aqui começa a história de Davi, né? E nós vamos dividir assim essa história de Davi em algumas etapas. Observem que a pessoa, sendo crente ou não, ou católica, né, sendo budista, espírita, qualquer uma dessas pessoas, elas já escutaram falar da história de Davi, né? O maior rei que Israel já teve até hoje, né? Pessoas que, isso eu fazendo uma pesquisa, pessoas que já visitaram Israel por várias vezes, elas falam que tudo que tem de bom em Israel leva o nome de Davi. Você chega no melhor hospital Davi. Melhor hotel, mais luxuoso, King David, Rei Davi, né? Tudo que tem Davi é porque é bom, né? E porque ele até hoje é conhecido como o maior político, o maior governante, o maior rei que Israel já teve, né? E Israel, como nós já ouvimos falar, não é qualquer nação. Espiritualmente ela é considerada a nação de Deus. E naturalmente é conhecida como uma nação mais tecnológica, né? Criadora do mundo. E Davi nos ensina algumas coisas assim com a vida dele, né? E a primeira é o que a Bíblia já começa a nos falar aqui, né? Ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Nós vamos falar sobre a vida emocional. Todos nós já fomos crianças um dia, né? Ninguém nasce pronto, né? Aliás, a vontade que nós temos, né, de ser criança, que apesar de lutas, né, dificuldades desde a infância que a gente atravessa, né, nós temos a oportunidade de amadurecer. Tudo que nasce pronto tem a probabilidade de dar errado. Tem uma grande chance de dar errado, né? E a gente pode reparar aqui na Bíblia que a Bíblia menciona pra gente aqui dois Adão. O primeiro nós conhecemos, que é o famoso esposo de Eva, né? E o segundo, que o pastor até falou na nossa última aula, né? O segundo e o último, né? Diz a Bíblia, o último Adão, que se chama Jesus. O primeiro Adão, ele nasceu pronto, né? Constrói-se um boneco de barro, Deus sopra ali o Espírito nas suas narinas, e Adão nasce pronto e já adulto, né? E na primeira tentação que o homem que nasce pronto recebeu, o que aconteceu com ele? Ele caiu, né? E aí então Deus começa a preparar o último Adão. Mas dessa vez ele não vai mandar nada pronto, não. Ele coloca uma semente na barriga de uma mulher e começa aquela coisa microscópica, porque tudo que é de Deus ele começa pequeno. A pessoa às vezes fala, eu tenho pouco dinheiro, é de Deus. Eu tenho pouquinho de talento, é de Deus. Eu tenho pouco, é de Deus. Porque tudo que é de Deus começa pequeno, para você ir crescendo na maturidade, né? Jesus sai da barriga de Maria, pequenininho, começa a crescer, começa a amadurecer, começa a aprender, e ele é guiado pelo Espírito para o deserto, é tentado por 40 dias, vem a primeira tentação e ele diz não. Vem a tentação, a última tentação, ele diz não. Vem a do meio, ele
diz não, ele nunca caiu, apesar de 40 dias no deserto, ele nunca caiu, porque tudo que nasce pequeno vai crescendo e não pode ser destruído. Deus traz a gente para uma reunião dessa, né? Apesar da nossa pequenez, para que a gente não seja destruído, que nada em nenhuma área da nossa vida seja destruída, né? A gente começa pequeno, ninguém nasceu pastor. Pai, eu nasci aqui, já vim pronto um pastor. A gente vem, né, de pequeno, vai aprendendo, vai recebendo as lições que a vida nos traz, né? Mas nós temos que entender também que começar pequeno também traz problemas emocionais, né? Muitos de nós, né, fomos rejeitados quando crianças, né? Algumas não tiveram a oportunidade de crescer com o pai, né? Mas pior que não crescer com o pai, com a figura paterna, é ser rejeitado pelo pai, né? Ou seja, existir e o pai fingir que você não existe. O pai da pessoa existe, mas ela finge que a criança não existe, né? Então outros tiveram graus assim comparativos, né? Que por muitas das vezes um pai ou uma mãe não podia comprar uma coisa e a gente olhava para o vizinho e falava assim, poxa, mas o vizinho tem, eu não posso, né? Então a gente cresce tendo aquela comparação, né? E que vai destruindo, né, as nossas, né, os nossos sonhos, as nossas emoções, né? Elas vão ficando assim destruídas, né? E com Davi não foi diferente, né? Como eu disse, a Bíblia ela menciona os heróis da fé, e muitas das coisas têm a ver com a minha, com a sua vida, né? E Davi era um menino, adolescente, desprezado na adolescência. E na adolescência essas coisas são muito potencializadas, né? Porque, por exemplo, ao chegar alguém para mim, como eu tinha falado com o pastor Adailton agora há pouco, chegar alguém para mim, que eu tenho 35 anos de idade, né? Eu pareço ter 50, mas eu tenho 35. E alguém chegar para mim e falar assim, feio. E aí, minha mãe me acha bonito. Minha filha fala toda hora que eu sou bonito. Então não interessou muito a outra opinião. Eu sei que eu sou amado, né? Mas se você chegar para uma adolescente, né, e falar para ela que, poxa, você tá feia, você ficou... aquela pessoa entra numa depressão tão grande, né? E assim, um adolescente, a gente sabe que ele não tem filtro, né? Alguém fala, né, que aquela pessoa tá feia, aquilo acabou com a vida dela, né? Gorda, magra, você tá cheia de espinha, então aquela pessoa entra em depressão, né? E aí as pessoas começam a ter um monte de problema na adolescência, né? E a adolescência é muito complicada, é uma fase de descoberta, né? É uma fase que as emoções estão expostas, né? E tanto que as maiores frustrações ou é na época ali de criança ou na época da adolescência, né? Mas essas coisas elas martelam até hoje na mente. E Davi, nesse período, o período de adolescência de Davi, que era aquela época ali, né? Enquanto os seus irmãos, né, estavam, né? Os irmãos bonitos, né? Preparados, né? Você pode imaginar Eliabe, né? O irmão mais velho, além de bonito, ele já era um oficial do exército, né? Eles comiam na casa do pai sentado à mesa, e Davi era mandado para o curral, era mandado para a lama, era mandado para um pasto para ficar cuidando de ovelhas, né? Você imagina, saber que todo mundo está comendo ali numa mesa e você tem que ficar do lado de fora da casa, né? E ainda, você fica sabendo depois que o homem mais importante, porque Israel era regido por um sistema teocrático na época, né? Ou seja, Deus governava a nação, né? E Deus governava a nação através de um homem chamado Samuel, né? Tudo era passado para Samuel, e através de Samuel as pessoas obedeciam, né? E o homem mais importante da nação naquela época estava indo visitar a casa de Jessé, pai de Davi, e ninguém avisa para ele, né, que essa visita ia acontecer.
Imagina se você se sentir desprezado, não pelo amiguinho ali da escola, né, mas pelo próprio pai, né, que te esqueceu. Né? Um pai que esqueceu de avisar que o melhor dia da vida de Davi estava chegando. Né? Um pai que esqueceu de avisar que todo mundo ia comer filé mignon na mesa junto ali, rindo, né, com um homem importante, e você fica no curral limpando o bicho. Né? Imagina os graus comparativos que surgiam dentro desse menino, né? Porque ele fica pensando assim, por que eles têm e eu não tenho? Por que eles são fortes e eu não sou? Por que o pai gosta deles, mas não gosta de mim? Né? Imagina como estavam as emoções de Davi. Né? Porque a gente costuma ver no final da história, e aí entra a minha introdução, que às vezes a gente fala assim, poxa, eu queria tanto ser igual o pastor ali, eu queria ser um pastor, né? A gente costuma ver o final da história sempre. Hoje eu vejo o pastor Adailton, vejo o pastor Mota, vejo o pastor Vanderlei, né? O pastor é o nosso presidente, e eu falo assim, poxa, eu gostaria de ser pastor, presidente ainda, né? Porque a gente costuma ver o final da história, né? O grande rei Davi, o grande pastor, nosso líder, mas a gente esquece de como tudo começou, de como ele começou, né? A gente sempre vê o resultado de um empresário, por exemplo, né? Mas não vê como aquele empresário começou. A gente vê o resultado de quem está vencendo, mas não vê como ele começou. A gente não valoriza os pequenos começos, né? Mas a Bíblia diz, você precisa valorizar, não despreze os pequenos começos. E Davi, ele estava ali nessa situação, né? E Deus manda Samuel entrar na casa de Jessé. Samuel entra, e quando ele coloca os olhos no mais velho, fala, é esse. Ele é forte, já é do exército, já sabe lutar. E Deus fala algo com ele, Samuel, eu não vejo como um homem vê, Samuel. O homem vê o que está diante dos seus olhos, né? Mas eu só vejo o coração. E como um crente extremista, aí o crente já vai falar assim, não. Já que Deus só vê o coração, eu vou andar todo largado agora, eu não vou falar de qualquer jeito, né? Mas não é bem assim não, né, irmão? Nós temos coisas que o homem abre a porta para a gente aqui na Terra, né? Como, por exemplo, um emprego, né? Se você estiver mal arrumado, o empregador ele não vai te contratar, né? Porque o homem vê o que está diante dos olhos dele, né? E então a gente não pode deixar de ter cuidado, né? Não é porque Deus só olha o coração, então o resto para mim não importa mais nada. Não, enquanto você estiver aqui na Terra, você tem que se comportar direito, até para fazer a diferença, até para cumprir aquilo que Jesus fala em certas ocasiões, que nós somos o sal da Terra, né? Então temos que fazer a diferença, né? Porque várias portas elas são abertas aqui pelos homens, enquanto nós estivermos na Terra, né? Não é para a gente se descuidar não, né? E partir para o extremo, igual muitas pessoas fazem, né? A gente precisa manter a aparência para ser aprovado, mas para Deus nos aprovar não tem nada a ver com roupa, né? Não tem nada a ver com a roupa que a gente está usando, a marca da bolsa, né? Ou o carro que parou ali na frente, não. Tem a ver com o que a gente carrega aqui dentro. Tem a ver com o que a gente carrega no nosso coração. Com a pureza, com a humildade, com o quebrantamento, né? Que a gente leva aqui no coração. O problema é que o coração de muitos estão machucados, né? Estão feridos, né? Já que não consegue ter o coração que Deus precisa, né? Porque não aguenta mais as comparações, não aguenta mais a miséria, não aguenta mais o dedo na cara, não aguenta mais ser escravo do pecado, não aguenta mais cair no mesmo erro de sempre, né? E aí está machucado. E Davi, ele estava exatamente nessa situação. Quando o profeta entra na casa, olha para um e fala, esse é bonito, ele é forte, mas não é ele. Esse é inteligente, não, mas não é ele. Esse aqui, não, também não é ele.
Não era. E foi passando, e foram passando todos os irmãos. E Samuel falou, não é possível, não tem mais ninguém. E Jessé faz assim, ué. Né? Como é que pode um pai esquecer de um filho, né? Mas a Bíblia diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Né? A gente não sabe, quando a gente está pregando ou falando, a gente não sabe quem já te deixou pelo meio do caminho, né? Mas Deus, Ele vai contigo até o final. Ele começou algo contigo, começou pequeno com você ali junto, te fazendo caminhar, te ensinando. E Ele não te deixa pelo caminho. Você pode até um dia ficar magoado, falar assim, não quero mais saber. Mas Deus, Ele não te deixa no meio do caminho, né? E Jessé lembrou, Jessé lembrou, tem Davi, manda chamar. E aí quando Davi sai, larga aquelas ovelhas lá, deixa lá com um cuidador, ele corre para a casa do seu pai, e ele não vai igual a gente, né? Com o coração sujo, fechado, orgulhoso, né? Como a gente vai. Ué, precisou de mim, agora tá me chamando? Ele não vai assim não, né? Não. Ele não vai porque quem tem um coração segundo o coração de Deus está sempre humilde. Né? Está por cima, né? Está humilde. Né? E quando ele está por baixo, ele está humilde. Está no meio do caminho, ele está humilde. Né? Porque a humildade ela faz parte da essência de quem tem o coração de Deus. Ele entra na casa e fala, oi pai. Samuel olha para ele, pega o chifre de carneiro, no meio dos seus irmãos, e alguns dos irmãos falam assim, o quê? Poxa, tipo assim, e eu? Por isso que a Bíblia diz, no meio dos seus irmãos, no meio de quem te desprezou, no meio de quem te pisou, no meio de quem não acreditou que você tinha a mesma chance deles de ser escolhido. No meio de quem não honrou o que Deus confiou na tua mão. No meio dos irmãos que desacreditaram. Deus ungiu Davi no meio daqueles que duvidaram deles. Porque a Bíblia diz, prepara uma mesa na presença. Se não tiver as pessoas para ver as coisas acontecerem na sua vida, né? Prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Unge a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar, né? Os seus irmãos viram aquilo, porque Samuel entra numa casa de preparados e ele escolhe o improvável. Ele entra na casa de homens como Eliabe, entra na casa de um empresário como Jessé, e ele escolhe o que talvez, eu olhando com o meu olhar humano, o que talvez eu não escolheria. O que estava machucado emocionalmente. Ele escolhe aquele que ninguém estava dando nada por ele. Né? E nós estamos aqui, né, nessa noite, não importa a nossa situação emocional, a situação financeira, né? Não importa. Se você se sente o pior homem, a pior mulher, né? Há um novo começo. A gente tem que ter sempre essa convicção. Há um novo começo. As coisas começaram a dar certo porque o Espírito Santo se apoderou de Davi. Anos depois, já velho, quando as coisas já estavam dando erradas, ele se ajoelha e ele não fala assim, Senhor, não tire de mim a riqueza, não tire de mim tudo que eu conquistei, Senhor, não tire todos os reinos, Senhor, não tire as coisas que eu já conquistei. Mas ele fala assim, não aparte de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabe que o que levou ele a ser o que todos conhecemos hoje, o que levou ele a conhecer o maior rei que já existiu, não foi riqueza, não foi
estratégia humana, não foi a glória dos homens, mas foi o Espírito que se apoderou dele, né? E se o Espírito se apoderar de nós hoje aqui, né? O que vai ser impossível para a gente? E Davi então passa por cima de todos aqueles conflitos emocionais, né? Para que a gente saiba que Deus honrou Davi naquela situação, porque Deus fica do lado dos fracos, sempre, né? Ele cuida, né? Ele cuida sempre das pessoas mais fracas, tanto que é falado sempre para que cuide dos órfãos, das viúvas, né? Então, Deus, ele não tem compromisso com as nossas crises, né, emocionais, ele tem compromisso com a verdade, né? Se Davi tivesse ali dando uma de coitadinho, talvez ele não tivesse recebido a unção, né? Não tivesse permitido ali que o Espírito se apoderasse dele, né? E Davi, ele não estava só se sentindo rejeitado, ele era. Nós vemos aqui nas passagens, né? Em toda essa passagem, nós vemos que Davi, ele não estava só se sentindo, ele era rejeitado pelos irmãos, pelo pai, tanto que Jessé fala assim: tem Davi, né? Como se esquecer, né? Para encerrar, como eu comecei falando aqui, às vezes a gente olha uma pessoa que está ali na frente, pregando, uma pessoa que está à frente de um trabalho, uma pessoa que está dirigindo algo, mas a gente às vezes não leva em conta tudo o que a pessoa passou para chegar, né? Como nós conhecemos a história de Davi, né? Um dos maiores reis, como já foi falado, mas tem sempre um começo. As pessoas, tem gente que recebe só uma unção, porque quando Davi foi ungido ali, não tinha nada ainda certo na vida dele, ele não passou a ter nada diferente a partir daquele dia. Sabe o que aconteceu quando ele foi ungido ali? Ou seja, só deram o diploma dele. Agora você vai pegando experiência, mas só foi dado um diploma para ele. Sabe o que ele voltou a fazer quando Jessé foi embora, quando saíram dali? Ele voltou a cuidar das ovelhas ali, voltou para a lama, voltou para o curral. É porque às vezes tem pessoas que falam assim: você vai ser ungido aí, e a pessoa já fala assim: a partir de hoje eu não pego mais na vassoura. Aí o irmão fala: mas tem que varrer isso aqui, irmão. Não, agora eu sou quase aí um pastor, sou quase um diácono, sou quase um presbítero, então não faço mais nada disso. E não, meus irmãos, para chegar, né, para a gente receber aquilo que foi prometido, existe muita luta, existe um caminho a percorrer. E todos nós sabemos disso. Quando nós chegamos àquela promessa, né, quando aquela promessa ela se cumpre, ainda tem muito trabalho pela frente. Ainda tem muito espinho para a gente pisar. Então, espero que os irmãos tenham entendido a palavra dessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Vanilton. Assim, uma palavra bacana, uma palavra bonita, que o próprio Deus, né, se fez pequeno para servir, né? Então, assim, dando uma contribuiçãozinha à sua palavra de servidão, né, do pequeno, se o próprio Deus, como Jesus, ele se fez servo, ele veio para servir. Então, a gente tem que estar aqui para servir também. Independente do posto que a gente esteja ocupando, do presidente da República ao mais simples que tenha. Todos estamos aqui nesse planeta para servir uns aos outros. Todos somos pequeninos. Não existe grande. Todos somos pequeninos. Pastor Adailton, passo por senhor a palavra para encerrar o nosso culto de hoje. Obrigado, Vanilton, pela excelente mensagem. Obrigado, Darley, pela condução desse trabalho. E a todos que oraram e contribuíram de alguma forma. Leva-nos na tua graça, eu te agradeço, Pai. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
E a doce e preciosa consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor. E que toda a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe a tua vida, um bom descanso.